Olá, olá! Estamos ao vivo, voltamos à nossa sequência de lives. Esperar aqui, a gente está ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente vai entrar numa pequena maratonazinha aí. Dá uma boa noite aí, Murilo do YouTube, a Mari Lourdes no Facebook. E o pessoal tá entrando na área aí. Então olha só, primeira coisa, antes da gente começar oficialmente isso aqui, tá, pessoal? Pessoal do Instagram, ó, tem um aviãozinho, manda essa live para um monte de pessoas aí, pessoas interessadas em uma aula mais mão na massa, uma aula diferente, né? Como, né, a gente sobreviver a essa questão da pandemia, como gerar esse engajamento dos alunos, que é o nosso grande desafio aqui, tá? Então o tema a gente vai começar realmente com o pé direito, né? Começando já com um assunto bem desafiador, que é como nunca mais ser ignorado na aula online, né? Então, assim, na verdade, um super desafio. Lógico que eu não tenho a pretensão de dizer aqui, né, que o que eu falar daqui para frente você vai ter ali o seu % de aproveitamento, mas são coisas que eu percebi ao longo da minha jornada e que vem fazendo diferença nas aulas online. Então eu não sei vocês, né? Eu também passo por esses desafios, eu trabalho com professores, eu trabalho com jovens e trabalho com crianças, e geralmente essa questão do isolamento social veio como um desafio para os professores, um desafio para todo mundo, né? Mas o primeiro grande desafio foi lidar com as ferramentas, mas o outro grande desafio é como eu vou passar as minhas propostas para os alunos e manter a atenção deles ali. Então a gente tem vários tipos de realidade, né? Existe a realidade do pessoal que está trabalhando ali, né, com as aulas, com as videoconferências, usam o Google Meet, usam o Zoom e tudo mais. E não sei se vocês se identificam com isso, mas para mim, eu vejo alguns professores comentando isso, é algo que acontece também um pouco nas minhas aulas, que a gente entra, tem aquele monte de quadradinhos, aquele monte de aluno, e geralmente o pessoal tá ali com as câmeras fechadas, e a gente fica ali, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, vamos lá, vamos conversar, como é que foram as coisas, e muitas vezes fica com aquela sensação de que a gente tá falando sozinho, né? A gente não sabe se aquele aluno, ele sequer está do outro lado, se ele já às vezes está vendo vídeo no YouTube, ou se ele nem está ali, e às vezes a gente fica com essa sensação, porque antes a gente tinha o completo controle. Você colocou o menino da sala, ele vai sair dali só se ele passar por cima do professor, né? Olha, a Jéssica tá falando que é verdade, e é um pouco do que tá acontecendo mesmo, né? E aí vem o desafio da gente passar uma atividade para eles realizarem. Então, de novo, né? Se a gente estivesse ali na sala de aula, eles não podiam mexer no celular, não podiam mexer no tablet, naquilo, não sei o que, ele vai ficar focado na atividade. Então, é muito mais fácil ter o controle. E ainda assim a gente sabe que manter esse engajamento é mais desafiador. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso depois. Aluno de qualquer idade faz isso, né, Ana? Com certeza, né? Eu vejo isso até mesmo com os adultos, né? Eu vi um comentário até numa rede social, acho que foi na Nume, e é uma pessoa também falando assim, não, eu não me sinto à vontade, não me sinto confortável, né? Às vezes a pessoa tá de pijama, às vezes tá deitada ali na cama, então tem toda uma mudança de rotina que a gente tem ali, né? Bom, e sem contar o outro ponto, né? Muitas pessoas, toda vez que eu venho falar de aula online, né? Aí também tem as pessoas das realidades das escolas públicas, né? Que nem conseguem ter, que percebem que é até um luxo essa questão das videoconferências, né? O aluno sequer mal tem acesso a celular, quando tem acesso é com pouco pacote de dados. E aí tem aqueles professores que estão tentando engajar no WhatsApp, mas também parece que estão falando sozinho lá no WhatsApp e tudo mais. Então, assim, essa questão eu acho que várias vezes, quando eu pergunto para os professores, o engajamento
nas aulas online tem sido o grande desafio. Então, assim, eu percebo que dá para trabalhar de formas diferentes, né? Eu já trabalho com aulas online, não sei, gente, acho que desde 2017, quando eu lancei lá o primeiro curso, né, o Scratch para professores, e depois evoluí para o curso de Arduino e tudo mais. E eu percebi, né, ao longo dessa jornada, de como trazer as pessoas para mais perto, né, mesmo estando longe, às vezes em várias partes do país, ou até mesmo de fora do país. Como é que você cria essa sensação de comunidade, como engajar as pessoas a realizar as atividades. E eu também aprendi muito nesse momento de isolamento social, de estratégias e de coisas que podem fomentar e que realmente vão instigar, né, vão fazer com que as pessoas não ignorem mais as suas aulas ou ignorem da menor forma possível. Então, assim, quem já me acompanha aqui sabe que eu trabalho muito com a questão mão na massa, né? A gente estava há algumas semanas aqui na semana do professor mão na massa, onde eu estava falando para vocês sobre estratégias não só para o mundo online, mas também para o mundo offline, se a gente estivesse trabalhando de forma presencial. E esse mão na massa ia até coisas complexas como a robótica, mas vem com coisas mais simples. Desde usar papelão, desde usar materiais recicláveis. Então, gente, o que acontece? Já adiantando aqui, uma das grandes premissas, né, que eu fui percebendo nas aulas que eu ministro para pessoas mais jovens e até mesmo para adultos, que primeiro, né, na verdade, vamos falar, antes de falar da solução, vamos falar do grande erro, né? Qual é, para mim, o erro crucial que as pessoas estão tendo ao ministrar as aulas online, né, quando foi pego de surpresa, os professores e tudo mais. O erro crasso foi o quê? Foi tentar replicar o mesmo modelo da sala de aula para o âmbito online, para o âmbito das videoconferências, das aulas e tudo mais. E assim, ou seja, o que é esse âmbito tradicional? Eu tenho uma aula de 50 minutos. Geralmente uma aula de 50 minutos é cerca de 10 a 15 minutos o professor escrevendo um monte de conteúdo no quadro, depois é ele explicando aquele conteúdo que está no quadro, às vezes ele dá uns 5, 10 minutos de exercício. Mas se a gente pudesse, né, calcular ali a porcentagem de tempo que o professor está falando versus o que o aluno está falando, a gente teria ali em torno de 80% do tempo do professor falando, 90% do tempo, né? Então, a gente vai ter essa circunstância, esse âmbito. E, por outro lado, e aí você vai com esse âmbito pro online. O que acontece, né? Qual é o desafio ali? O problema é que quando a gente... O que a gente vai vendo é que isso já era chato, gente. Isso já estava dando errado. Isso já não era muito interessante. E aí o grande processo, né, que já precisávamos mudar lá na aula presencial, é o processo de instigar o aluno a criar alguma coisa. Então aqui, né, o Ricardo Santin, que está aqui falando, comentando aqui no Instagram, né, vou me candidatar ao rei do papelão, os meus estudantes estão me surpreendendo. O Santin, ele manda super bem nessas atividades mão na massa, inclusive vale a pena seguir, que ele está com projetos super legais, super inspiradores, que vai ter muita conexão do que eu vou falar aqui agora, beleza? Então o Santin tá virando rei do papelão, muito bom, gostei aí. E o que acontece? Qual é a premissa que a gente vai falar aqui? Tá bom, Luan, beleza. Você tá falando que a gente não pode levar o modelo do offline para o online, que já estava chato no offline e no online piorou ainda mais. Tá, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Então, assim, o que eu vou mostrar aqui, a grande premissa é a criação de alguma coisa. Então, assim, é pensar em instigar
o que meu aluno pode criar, criar mesmo. Por exemplo, como aqui o Ricardo estava falando, de usar papelão. Cara, o que a criança pode criar nesse processo? Então, quando a gente faz isso, nós vamos instigar um processo de protagonismo. Quantos aqui já não ouviram falar, né, que a gente tem que deixar o aluno ser protagonista do conhecimento, ele tem que ser construtor do conhecimento, o quanto essa teoria é maravilhosa, mas o quanto é difícil fazer isso na prática. Você fala, tá, mas como é que eu faço o meu aluno ser protagonista? O que é isso? E geralmente, uma das melhores formas que eu conheço é instigando esse aluno a criar alguma coisa. Então, ao longo dessas semanas, né, eu vou mostrar estratégias e também vou falar dos obstáculos para você conseguir trazer essa aula diferente, né? Trazer esse processo com mais significado. Então, é muito interessante a gente fazer isso. Mas assim, o que acontece, né? A Jéssica tá falando aqui que participou da semana do professor Mão na Massa e já tá usando Arduino com os alunos. Mas o que eu percebi na semana do professor Mão na Massa, que mesmo o Arduino sendo uma ferramenta muito interessante, que eu acredito super na capacidade dela, eu fiquei pensando assim, será que a gente consegue usar recursos ainda mais acessíveis, né? Usando muito pouco? E aí, nessas semanas em que eu estava fora das lives, né? Eu estava fora daqui, estou pesquisando, ainda estou em processo, né? De instigar estratégias que vai ser realmente inquestionável, né? Tipo assim, de recursos que você tem ali, muito acessível. Então, se você não tem acessível, você vai conseguir de um valor muito de baixo custo e trazer essas atividades muito mais significativas, tá? Então, assim, a grande premissa aqui é trazer essa nova proposta de criação. Só que aí a gente vai ter que se desconstruir de um outro processo. Qual é esse processo? Né? O grande objetivo acaba que muitos de nós, né, não vou falar todos e tudo mais, assim, cada um vive uma realidade, mas o que acontece na escola, o que geralmente até aflige vários dos professores, é essa estratégia de linha de produção de conteúdo. Então, assim, o que muita gente está pensando? Fala assim, cara, eu estou atrasado com o conteúdo, eu tenho que passar o conteúdo. Os alunos têm um livro didático, eles têm que terminar aquele livro, né? Muita gente das escolas públicas veio falar comigo e fala assim, nossa, Luan, meus alunos estão atrasados, estão com conteúdos atrasados. E assim, eu acho que um primeiro passo para a gente entender, lógico que eu não vou falar aqui que não é para você fazer isso, cada um trabalha em escolas que tem determinadas regras, não tem como, né? É lógico que se for conversado para fazer diferente é melhor, mas eu acho que é importante a gente ressignificar o processo. E se nós fôssemos pensar qual seria o grande objetivo do professor, eu acho que vai além do conteúdo, né? Porque o conteúdo está cada vez mais acessível. Na verdade, o conteúdo está ultra acessível, de uma forma quase negativa, quase tóxica. Porque é tanto conteúdo, é tanta informação que você vai no Google, você vai nas páginas, você está no Instagram, tem 1 milhão de lives, o que não falta é conteúdo. É difícil pra gente. E é mais desafiador ainda para os nossos meninos. Como é que eu vou lidar com esse universo de informações? Como achar a informação que eu quero se parece que estou procurando uma agulha no palheiro? Então, ao invés de tentar jogar um monte de informação para esses meninos, é tentar fazer com que eles saibam buscar essa informação e criar algo. Então, antes do conteúdo, eu quero que vocês reflitam, que cada um aqui reflita na seguinte situação. Que talvez mais importante do que a gente trazer... Antes de trazer o conteúdo, se eu pudesse escolher, eu uso isso como missão e eu convido vocês como professores a terem essa missão também, que é instigar a paixão do aluno pelo processo de aprendizagem.
Olha só, se você for capaz, eu não sei, ó, a gente tem aqui, ó, 12 pessoas no Facebook e YouTube, 10 pessoas aqui no Instagram. Eu não sei, aqui, eu sei que tem muita gente de vários conteúdos, é geografia, é ciências, é biologia, é robótica, é informática. Eu sei que tem pessoas de diversas áreas de formação aqui. Mas isso aqui que eu vou falar vale para qualquer área. Para qualquer área. Antes até de você passar o conteúdo, talvez o objetivo de cada um desses professores seja instigar a paixão do aluno pelo processo de aprendizagem. Se você conseguir instigar o seu aluno pelo de ser apaixonado por aprender, eu acredito que você trouxe sua missão. Porque se ele for apaixonado pelo processo de aprendizagem, o conteúdo vai ser apenas um complemento. Então eu vou correr atrás do conteúdo, eu vou aprender lá a biologia, as ciências, a alfabetização, né? A Regiane está falando que é da área da alfabetização. Ele vai correr atrás daquilo ali. Então, pensando nessa premissa, pensando nessa proposta, eu tenho que me questionar, será que a forma como eu estou fazendo está instigando o meu aluno a ser apaixonado por aprender? E aí sim, a gente vai mudando, né? Vai trazendo uma nova perspectiva. Se a gente tem uma meta, uma rota diferente, vai ser muito mais fácil pensar em atividades, né? Então, o que geralmente acontece, né? A gente só quer passar o conhecimento goela abaixo do aluno. E aí o que é muito comum a gente ouvir? É olhar aquele aluno, a gente tem essa missão de passar um monte de conteúdo e vamos entrar em contato com um determinado aluno e a gente vai... Quantas vezes nós já falamos isso ou já ouvimos colegas falarem isso? Nossa, esse aluno tem dificuldade de aprendizagem. Toda vez que uma pessoa fala que um aluno tem dificuldade de aprendizagem, eu ligo o meu alerta. Eu ligo o meu sinal amarelo. Não estou falando que não exista, lógico que tem. É uma coisa mais complexa, existe caso a caso. Mas eu ligo um alerta. Será mesmo que esse aluno tem um problema de aprendizagem? Ou será que ele tem um problema porque ele não quer aprender aquilo que você quer passar para ele? Ele não consegue aprender nada? Ou ele simplesmente não tem interesse em aprender sobre aquele conteúdo que você está passando? E aí que vem o desafio. Então, às vezes não é problema de aprendizagem. Aí vem um problema nosso, que nós não conseguimos instigar, nós não conseguimos cutucar. E será que não tinha uma forma diferente? Ou só existe aquela mesma forma onde nós, de uma forma ingênua, fala assim, cara, eu tenho um modelo aqui, nem sei qual é o modelo, e eu vou usar esse modelo para atingir 20, 30 alunos. A chance disso dar certo é mínima. É mínima. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá bom, beleza. Então, a gente pode focar em criação de coisas. Agora, ó, só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com uma mentorada minha. Ela é professora de robótica dos anos iniciais. E, bom, todo mundo tá com desafio no isolamento social, né? Como é que eu passo meu conteúdo e tudo mais. Mas muitas pessoas simplesmente replicaram e tudo bem, acharam que estava ok. Para o pessoal, né, dessa área do mão na massa mesmo, onde a matéria é o mão na massa, ficou bem mais desafiador. E ela falando, né, ao longo da mentoria, o quanto estava desafiador para ela criar alguma atividade para esses alunos. Imagina, você fala em robótica à distância, né? Na semana do professor mão na massa eu falei do Arduino, mas até mesmo vários professores que eu conheço, veteranos, né, falam, pô, Luxelo, eu tô com dificuldade. Né? O aluno não tem um acesso ao equipamento lá de robótica. Quando eu tento replicar a aula ali no Zoom, no Meet, eles não conseguem instigar o processo criativo. Então ficou bem desafiador. E logo nessa conversa, agora eu acabei de sair dessa conversa com ela, ela já vem trabalhando com estratégias muito interessantes. Então você pensa assim, primeiros anos, né? Ela começou a fazer assim, vamos fazer, meninos, vamos fazer um robozinho, mas um robozinho de tampinha. Então ela mostrou um modelo em que ela juntava as tampinhas, tinha uma cordinha, aí tinha o bracinho, a perninha do bonequinho, do robozinho. E mostrou um pequeno passo a passo ali. Mas olha aqui que foi interessante, ela estava mostrando as fotos desse robozinho e cada aluno
fez uma proposta diferente, um robozinho diferente. Um tinha um braço mais largo, o outro tinha um tronco diferente. Na verdade, ela fez um processo até anterior. Falou assim, ó, faça um desenho usando formas geométricas. Então eles desenhavam um círculo, um quadrado, um triângulo e depois tentavam colar e fazer isso na prática. O que eu tô querendo dizer? O que foi interessante dessa atividade dessa professora? O que foi interessante primeiro, ela usou recursos super acessíveis, que eram tampinhas. Ou eles encontram na rua, ou encontram nos refrigerantes que eles estão bebendo e tudo mais. E ela fez a atividade de tal forma em que os alunos eles tinham um norte, eles tinham ali um ponto inicial, mas cada um fez uma coisa diferente. Então, olha só, essa é uma coisa que é um grande desafio, né? As pessoas são diferentes, então não dá para ter a mesma proposta, mas você precisa de um norte. Você precisa de um balizador. Não é só chegar assim, faça um robô com o que você quiser. Como assim? Não. Ah, tem as tampinhas. Então você mostra recursos mínimos para fazer isso. Ah, pega as tampinhas, faz assim, faz assado e você vai instigando esse processo. E cada vez mais. E aí quando o aluno tem a oportunidade de levar a identidade dele, a chance dele engajar é muito maior. Será que a proposta que você está trazendo hoje permite o aluno trazer essa identidade? Ou a atividade está tão engessada que no final das contas todo mundo vai acabar tendo a mesma resposta? Né? Um outro caso para mim que é um caso clássico, que é a Silvana. Professora de Geografia de Macaé, acho que ela estava na área aí, não sei se ela ainda está, né? Fez uma live com a gente na semana do Professor Mão na Massa. E uma coisa super interessante que a Silvana compartilhou na história dela foi o seguinte, que lá no auge do isolamento social, né, hoje, por exemplo, em vários lugares a gente já tem lojas abertas e tudo mais, e a Silvana pretendia, né, trabalhar com os alunos sobre camadas da atmosfera. Silvana, se eu falar alguma bobeira, você me corrige, tá? Você sabe melhor sobre sua atividade do que eu, mas ela queria falar sobre camadas da atmosfera. Como é que a Silvana fazia antes? Ela tinha lá uma espécie de cartolina e tudo mais, e tinha lá as camadas. E aí ela pegava lá um aviãozinho e falava assim, ó, coloque o aviãozinho no pontinho tal. E todo mundo colocava o aviãozinho no pontinho tal. E a Silvana, poxa, tô trabalhando com um projeto, olha só, o aluno foi, colocou o aviãozinho e tal, ele não escreveu na resenha, ele fez lá o projeto. Só que aí veio a pandemia, veio o isolamento, ela, cara, como é que eu vou fazer essa atividade? Porque ele precisava estar ali comigo, né? E aí ela começou a falar assim, ó, gente, vocês vão precisar me entregar um trabalho sobre camadas da atmosfera, só que vocês vão usar recursos que vocês têm na casa de vocês. E aí um usou lá, conseguiu expressar, pegou uns balões e conseguiu expressar, outro pegou aquele rolo lá de papel toalha e conseguiu mostrar as camadas. Então tinham várias propostas diferentes. E aí a Silvana vai mostrando o quanto ela ficou surpresa quando ela trouxe uma proposta em que eles usaram recursos que eles tinham em casa para criar. Então, no primeiro exemplo eu dei de robótica, mas eu falei de geografia. Eu não sei qual é o conteúdo que você está usando. Mas como é que será que esses alunos conseguem criar algo a partir desse conhecimento? E aí o engajamento mudou, né? E eu até me lembro, né? Eu estava ouvindo partes da conversa com a Silvana essa semana. E em determinado momento, né, ela instigando os meninos a criarem e tudo mais. Aí tem uma vez um momento em que o aluno dela relata, fala assim, professor, essa aula é muito legal e tem muito tempo que eu não fazia uma aula desse jeito. A última vez que eu me vi brincando e construindo coisas foi lá no jardim de infância, né? E muitas vezes nós menosprezamos o jardim de infância, né, pensando que é um lugar lúdico de brincadeira, mas é no jardim de infância em que a gente aprende a partir da construção e da criação de algo, né? Então, assim, e da mesma forma, né, que fundamenta muito o pessoal lá do MIT, né, que com um grupo, né, onde fala que a gente precisa ter um jardim de infância para a vida toda. A escola não precisa ser engessada, muito pelo contrário. A gente pode trazer propostas significativas e divertidas. Isso precisava acontecer
até antes do isolamento social, né? Então o isolamento social ele vem escancara, fala assim, cara, esse tipo de aula é muito difícil de você instigar os alunos, mas quando você propõe ele a criar algo, a chance de engajar é muito maior. E não é só no jardim de infância, é em todas as fases da vida dele. E o que você precisa para fazer isso? Muito pouco, né? Com os exemplos que eu mostrei até o momento. Então, esse é o poder da sucata, né? E como eu falei, ao longo dessa jornada, eu vou falar sobre ferramentas e estratégias para você usar um pouquinho de sucata de uma forma simples, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um circuitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar 2. Então, o que acontece? Eu tenho montado alguns circuitinhos, eu tenho testado alguns projetos. Deixa eu ver se eu consigo fazer eles dar certo aqui. Eu acho que um não vou conseguir fazer a tempo. Vou mostrar o outro, então. Então, olha só. O que acontece? Então, tem coisas que a gente pode usar poucos recursos. Olha só. Amanhã eu vou mostrar um circuito que é mais simples do que esse. Mas, por enquanto, eu vou mostrar esse aqui. Olha só. Aqui eu tenho pilha, tá? Aqui eu tenho um motorzinho. Tem um buzzerzinho que caiu aqui. E clips, pilha e um motorzinho. Olha só. E aí o que acontece? Eu vou montar de tal forma que esse clipe vai funcionar como uma espécie de disjuntor. Então eu vou encaixar ele aqui. Espera aí só um minuto. E aí olha só. Quando eu... Deixa eu ver se vai dar certo, ó. Quando eu aperto o disjuntor... Espera aí que o fio tá na frente. Ó, ela começa a girar, ó. Eu tô apertando o clips e ele começa a girar. O que acontece? Tá, e daí, Luan? Poxa, mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, eu posso fazer isso aqui para fazer um motor girar. Super simples, olha só. Pilha, gente, não é Arduino que eu acho maravilhoso, mas olha só, isso aqui, ó, isso aqui é R$2, isso aqui, uma caixa não é R$5. O motorzinho você tira de algum brinquedo, isso aqui é tampinha de garrafa. Então, olha só, mas tá, e daí? E daí que você pode, ao invés de colocar um motor, você pode colocar um LED para acender. Você pode colocar um buzzerzinho, um sonzinho, e você pode misturar com papelão. Aqui eu misturei com coisa de Danone. O que vai acontecer? Com isso, você pode criar estruturas e narrativas. Eu quero que o aluno faça uma maquete interativa, sei lá, sobre a Idade Média. Então ele vai estar construindo alguma coisa usando massinha, palito de picolé e mostrando isso aqui, né? E aí vai conseguir fazer a narração, mostrar que ele entendeu o conhecimento a partir da construção de alguma coisa. Ele pode fazer algo, quando nas exatas é ainda mais fácil, né? Porque você pode falar sobre o funcionamento desse circuito, né? Então a gente vai entender, por que a corrente passa nesse sentido, por que não passa, o que é tensão, o que é resistência. A gente pode falar de matemática, entender o quanto você precisa calcular aqui de carga e tudo mais. Você pode falar sobre química, né? Entender como é que funciona essa questão da pilha, da energia. A gente pode falar, inclusive, sobre português. Sabe como é que a gente fala com português, com atividade mão na massa? Uma vez ou outra, alguns professores de português vêm falar comigo, né? O que acontece? Como é que o português está muito focado em criação de narrativas, criação de coisas. E eu lembro de um professor de português que ele falava muito, quando ele começou a ensinar programação para os seus alunos, ele dizia assim, que essas situações, né, onde você constrói algo, isso vai dando base, né, não só para ele construir, mas ao instigar ele explicar sobre esse processo, explicar como é que isso aqui funcionou, por que essa situação de causa e efeito, quando eu aperto o clips isso aqui gira, essa mesma situação, essa mesma estrutura que vai estar concatenando a criação de uma narrativa. Então, o construir e principalmente explicar aquilo vai instigar o meu processo tanto de oratória, e como esse professor de português mesmo explicou, ele falou assim, Luan,
quando você foca muito na questão de conversar sobre um assunto com o aluno e foca isso muito forte, a parte da escrita vai sair muito mais fluida. Então a gente tem vários leques aqui, apenas utilizando a questão do mão na massa, com pouquíssimos recursos. Pouquíssimos recursos. O que eu vou mostrar amanhã para vocês é porque não deu tempo de ficar mostrando isso aqui. Eu vou usar uma bateria de 9 volts e vou ligar com massinha. Com massinha. Vocês vão ver que dá para fazer com massinha que você compra aqui nas papelarias mesmo. Ou você pode fazer em casa essas massinhas. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, né? A Jéssica tá falando aqui que ela montou um circuito com pilha feita de limão. Limão dá pra fazer também. Mas o ponto, Jéssica, que eu até quero mostrar aqui, não é só questão de mostrar o LED acendendo. É o que eu construo a partir disso. Então, assim, beleza, eu fiz o LED acender, mas e daí? E daí que eu posso construir uma cidadezinha, posso construir uma réplica de um carrozinho. Então, assim, quando você instiga ele criar algo com os elementos que ele tem acessível, ele vai engajar mais no processo. Esse é lá um conceito, que é o segundo P da paixão, lá dos 4 P's da aprendizagem criativa, que nós engajamos mais quando fazemos atividade do nosso interesse. Que nem eu falei lá, daquele aluno que tinha dificuldade de aprendizagem. Eu falei assim, tem dificuldade de aprendizagem, não quer saber de nada com nada. Aí esse aluno estuda de manhã e à tarde ele passa a tarde inteira no Minecraft e constrói uns castelos maravilhosos no Minecraft. Esse menino não tem problema de aprendizagem. Não tem. Ele consegue construir e desenvolver coisas incríveis assim. Ele não tem problema de aprendizagem. Ele tem problema em aprender os ensinos tradicionais. É lógico, não vou falar que ele tem que ter aula só de Minecraft e tudo mais. Mas a gente tem que investigar de forma mais profunda como usar esses elementos para criar narrativas e criar estruturas a partir do seu contexto. E antes até de você ficar pensando assim, será que eu vou conseguir um contexto? Não tem nada a ver com conteúdo? Às vezes a gente pode pensar, vamos fazer uma atividade que não tenha nem conexão com isso diretamente, mas que seja divertida, né? Simplesmente porque é legal fazer isso. Então, assim, por quê? Porque, eu fiz uma coisa legal na minha aula e tudo mais, então isso já instiga eles a fazer as próprias coisas. Então, o que eu vou mostrar aqui são algumas estratégias usando sucata. Aqui eu mostrei coisa com eletrônica, tem coisas que você pode fazer apenas utilizando papelão. Eu fiz uma coisa chamada, um projeto, depois até vou compartilhar com vocês, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, que é uma máquina de Rube Goldberg, que na verdade são aquelas cadeias de ação e reação, né? Então eu pegava uma bolinha de gude e eu deixei no Instagram isso, depois vocês dão uma olhada. O que eu fazia o caminhozinho? Colocava papelão, caixa de pasta de dente, copo descartável, depois vocês olham lá. Então, assim, cara, eu passei um tempão fazendo isso, me diverti um monte, nem era pra eu ter ficado tanto tempo, tinha que estar trabalhando em outros conteúdos, mas é legal, você fica, se eu fizer isso aqui, não caiu do jeito que eu queria e tudo mais, você fica tentando instigar a fazer esses projetos, né? Mas aí você fala assim, não, mas isso aí não tem nada a ver com o meu conteúdo, mas poxa, você faz uma atividade legal e divertida só pra quebrar o gelo, e depois outras coisas vão surgindo, né? A Regiane está falando aqui que usa o Scratch, né? O Scratch é uma linguagem de programação em blocos, né? Que também é excelente para isso. Então, todo esse pensamento que eu trouxe para vocês com relação a fazer coisas com sucata, você pode levar para a plataforma de programação. E aí, de novo, da mesma forma que meu objetivo aqui não é necessariamente falar sobre eletricidade ou circuitos, lá no Scratch não necessariamente eu quero falar de programação. Eu quero usar a programação para falar, para a pessoa se expressar, para ela criar histórias, para ela criar contextos, para ela criar jogos. Aprender a partir da criação. Lembra que lá no começo eu falei ali que a gente passa 80% da aula falando?
Se a gente instiga um processo de criar, nós vamos simplesmente jogar uma fagulha e o aluno vai passar a maior parte do tempo fazendo as coisas. E aí o nosso objetivo passa o quê? A observar, a mediar. E é isso que torna o aluno protagonista e construtor do próprio conhecimento. A missão do professor é trazer a proposta e mediar para que esse caminho ocorra da melhor maneira possível, né? Aí é aquele desafio, né? Saber a hora certa de falar, né? De instigar e dar dicas, e saber a hora de ficar calado e de deixar o aluno apanhar um pouquinho no processo. É um desafio, realmente é uma gangorra que a gente vai aprendendo mais com o tempo. Pessoal, eu tenho uma dúvida até, alguns falaram sobre o Scratch. Eu fiquei em dúvida se eu falo ou não sobre o Scratch ao longo dessas 2 semanas, não sei o quanto vocês conhecem ou não, mas se vocês quiserem a gente pode até fazer umas lives sobre o Scratch, que ele é uma ferramenta excelente para trabalhar com isso. Então, é esse processo. Então é isso, gente. Eu tô querendo mostrar para vocês que esse processo do criar, né, de você instigar o aluno a criar, quando ele está criando, ele não vai ter tempo. Se você é uma coisa legal e interessante, ele não vai ter tempo de... Mesmo que ele fique de câmera desligada, né? Porque às vezes é do perfil dele, ele vai querer engajar, ele vai querer trazer esse processo. E ele vai esperar a próxima aula. A aula vai ser o auge do dia dele. Então, assim... É muito interessante do que é possível fazer, né? Da forma de engajar. Né? E talvez o primeiro passo seria sair do pedestal, de querer que eles aprendam com o método que a gente quer passar e pronto. Poxa, será que tem uma forma de fazer diferente? É sucata, é Scratch, é outra coisa, né? Outra coisa que é interessante também, vou me aprofundar depois, é fazer eles compartilhar esse projeto, né? Então eu faço e instigo aqui e crio esse projeto, e depois, quando eu vejo o projeto do meu colega, eu fico inspirado, né? Eu fico inspirado a fazer aquilo. Então eu consigo sim trabalhar em pares, mesmo em momentos de isolamento social. Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né? O que vai acontecer agora, gente? Alguns recadinhos, né? Eu estou desenvolvendo essa nova proposta, né, de trabalhar com sucata, elementos de baixo custo, e principalmente ajudar vocês aí, né, trabalhar na questão do online, né, de como instigar o aluno no online. Vai funcionar para o presencial, para o online e tudo mais. E aí vai ter um aulão. Esse aulão vai acontecer no dia... Vou confirmar, vai ser na quinta-feira. Se eu não me engano, quinta-feira é dia 10 de setembro. É um aulão especial. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser só num link fechado no YouTube. Então, assim, a pessoa tem que se cadastrar e tudo mais. Vai ser dia 10. A pessoa tem que se cadastrar e tudo mais, para eu realmente ter ali os que realmente são realmente interessados em aprender sobre aquilo. Porque, querendo ou não, a live não traz muito comprometimento. Alguns vêm, outros não e tal. Então, assim, lá eu vou falar mais sobre isso, né? Sobre esse aulão especial e tudo mais. E vou trazer uma nova proposta aí, né? Que vai ser atividades bem legais, bem bacanas, e que vai ajudar as pessoas, né? Ajudar o pessoal a trazer aulas diferentes, propostas diferentes. Eu realmente acredito que... eu vejo que os professores estão trabalhando muito, estão editando vídeo, estão aprendendo sobre aplicativos, mas eu vejo que tem muita coisa que é enxugar gelo, né? Poxa, se você passou muito tempo só criando conteúdo, você trabalhou muito, mas talvez não tenha trabalhado certo. Trabalhou muito, mas não trabalhou certo. Então eu tenho certeza, assim, eu conheço o professor, já trabalho há muito tempo com treinamento de professor. Eu sei que professor não é preguiçoso. Porque se tem um cara que não é preguiçoso, é professor. Mas às vezes a gente dá murro em ponta de faca, né? A gente tem mais dificuldade de mudar e ver coisas diferentes, trazer coisas diferentes. E sim, pro online a gente tem que trabalhar diferente.
tem que trabalhar diferente, senão a gente vai ser engolido mesmo. E é possível se engajar no EAD, né? Quem é meu aluno de curso online sabe que a gente consegue fazer isso. Eu vou falar sobre plataformas online, como é que a gente... Já dei várias oficinas, quem já participou do workshop de Scratch, fiz um workshop de sucata eletrônica também, exclusiva para o pessoal da turma. A ideia de você separar em grupos, em plataformas online, que faz uma diferença absurda, mas também vai ser assunto para outras lives. Então aguardem aí que a gente vai ter muito assunto legal. Mas a gente vai começando aqui nas lives, tá? E outra coisa, a gente tem um Telegram exclusivo para esse tipo de conteúdo, tá? Então, como vocês sabem, né, a gente sempre tem um áudio, né, um resumo desses conteúdos. Lá no Telegram eu compartilho algumas coisas exclusivas, só que vai ser um Telegram exclusivo para isso, que vai chamar Sucata Criativa em Sala de Aula. O link tá na bio do Instagram, tá bom? Então, se você quer entrar, já vai lá, eu já vou mandar o resumo, vai ser só pro pessoal que tá nesse grupo, beleza? E no mais é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, né, o Marcos tá... Marcos, eu consegui ler por alto aqui que o Marcos falou, ele fez no Facebook, falou que fez uma atividade muito legal com os meninos. Muito legal, Marcos, muito bom ver o seu crescimento. Eu também vejo o desafio que a gente tinha ali desde o começo, né? Lá no isolamento, Marcos da nossa turma 1 2020. Então, gente, é isso, vem coisa nova por aí. Pessoal que já é dos cursos de Arduino, pode ter certeza que vem coisa nova, que vocês não viram ainda. Pessoal que ainda não fez o curso de Arduino, vai ser uma coisa bem básica mesmo, então vai ser bem legal. E a gente vai ter uma jornada muito bacana aí, beleza? Pessoal, uma excelente segunda para todo mundo. Muito bom estar de volta aqui e a gente ainda vai compartilhar muito conteúdo. Valeu, gente. Abraço.